eu lembro muito bem quando surgiu a Vaza Jato, que o Intercept começou a vazar mensagens do Moro e ficou aquele mistério que eles nunca mostraram, os prints de tela. Sempre ficou uma coisa esquisita, né? O Moro nunca protestou, não entrou com ação, ele não fez nada. E chegou um dia e falou: oh, parece que meu telefone foi hackeado, né? Olha só. Aí o seu Verdevaldo começa a soltar as coisas. Em cartel com Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo, com a mesma turminha. Começa a soltar, faz aquela pressão e etc. Mas ele nunca fez nada, ele sequer entrou com ação judicial. Ele não tomou nenhuma medida para impedir isso. Nunca fez nada. Nada, Fernando. Isso aí foi utilizado, você se lembra para quê? Para criar uma comoção pública e jogar uma pressão para soltar o Lula. No momento em que soltaram o Lula, o Verdevaldo parou. Acabou o Vaza Jato. Ninguém foi para cima do Moro mais, ninguém fez nada, não aconteceu mais nada. Mas virou uma moda de vazar print por aí. Prenderam um ou dois hackers lá, prenderam o hacker vermelho, teve o negócio da Manuela, teve isso, teve aquilo. Mas esse negócio ficou no caminho. Depois virou a moda, né? De vazar print de conversa de WhatsApp. Coisa que o próprio Moro fez numa conversa dele com a Carla Zambelli. Coisa que ele mesmo fez com as conversas que ele tinha por Zap com o Jair. Agora eu pergunto aqui, quem é que passou aquelas conversas dele com o Deltan Dallagnol para o Intercept utilizar como arma para soltar o Lula? De onde é que veio? Por que parou essa investigação? Por que ele nunca entrou com uma ação contra esses caras? Eu não sei, são dúvidas que eu tenho, não estou acusando ninguém, mas eu estou aqui com dúvidas. E ele, nos últimos tempos, se mostrou um campeão de ficar vazando print de tela, de conversa dele com outras pessoas. E, de certa forma, se a gente for ver, aquelas conversas que ele teve com Deltan Dallagnol jamais iriam gerar a prisão dele. É uma atuação borderline de um juiz com um procurador, mas sob controle, dentro dos limites, né? Dentro dos limites de uma operação policial da monta da Lava Jato, com os volumes e com Petrobras e com coisas associadas e envolvidas. O que será que acontece nos bastidores, né? Qual é o real poder de Sérgio Moro sobre essa gente toda? Sobre imprensa, sobre, né, que o pessoal está dizendo, prints que não diziam nada. É verdade, os prints eles não dizem nada juridicamente, e ele sabe disso, mas tem um valor político muito grande esses prints, né? Eles aceleram o cenário político, jogam desconfiança, colocam uma pessoa contra outra, ele alimenta as animosidades políticas e as fraturas institucionais, revelando essas conversas que não tem nada. Assim como a da reunião ministerial, né? Não sei o que é aquilo do Intercept, mas desde o tempo em que surgiu, eu levantei esse. Por que ele não está fazendo nada? Ele reclama, ele fala. Eu nem me lembro se ele chegou a tuitar sobre esse assunto, mas ele nunca moveu uma ação judicial contra o Glenn Greenwald. Nunca. Ele nunca se manifestou, ele nunca se sentiu injustiçado por ter tido a sua intimidade violada. E será que era só essas... Tá bom, o Sérgio Moro só conversou com o Deltan Dallagnol? Ele não tinha outras conversas como juiz, com o que poderiam ser de interesse do Glenn Greenwald? E as conversas que ele tinha com o Jair Bolsonaro? Porque ele só pegou as conversas com o Deltan Dallagnol. Na época ele já era do governo, ele já era ministro. Quer dizer, o hacker foi lá e só pegou essas. As outras conversas que ele tinha com outros ministros, o hacker falhou.
quem é que de fato vazou essas conversas, né? O que é estranho, Fernando? É estranho. É estranho. Tudo que envolve o Moro, a conta não fecha. Sempre falta uma perna e você fica, mas que coisa esquisita, né? O que é que fazem os amigos dele lá? Disney Rossetti e Igor Romário de Paula funcionando como uma estase dentro do STF. Sendo que os tribunais superiores, nenhum tribunal superior no mundo tem polícia à sua disposição. Isso não existe. Isso não existe. Nenhum tribunal tem polícia à sua disposição. Como ele mesmo diz, a polícia não pode sofrer interferência. Bom, se a polícia não pode sofrer interferência do presidente da República, por que ela poderia de um ministro do STF? Dois pesos, duas medidas? Como é que funciona isso? Qual é o verdadeiro poder do Sérgio Moro, né? Estranho. Ao que me parece, ele ainda está em Brasília. Ele não voltou para Curitiba, né? Ele está por aí ainda. Está morando aí, não está? Tá. Ele não está. O normal seria, sendo ele de Curitiba, abandonar Brasília. Eu não sou mais ministro. Está fazendo o que aí? O antagonista nem é aí. Já tem um correspondente aí, que é o Cláudio Dantas. Está fazendo o que aí em Brasília? Está indo aonde? Está falando com quem? Qual é? Gostou de Brasília? Vai morar aí? Vai ficar aí andando de jet ski no lago? Não estou entendendo o que você está fazendo. Você não é de Curitiba? Por que não voltou para Curitiba? Quem que está pagando as contas aí do apartamento? Já que se exonerou, fala que, pô, ele até falou, vou ter que procurar emprego. Olha que situação, né? No dia que se exonerou, falou, agora vou ter que procurar emprego. Que situação esquisita. Tudo que envolve a figura do Sérgio Moro começa a ficar muito sombrio, assim, esquisito, né? A tentativa de aproximação com o Lula e o Lula falando não queremos, tal, tá. Mas isso vai acontecer. Eles vão apertar a mão uma hora. Garanto para vocês. Uma hora vocês vão ver aí Luiz Inácio Lula da Silva e Sérgio Moro apertando a mão um do outro. E eu te digo quando isso vai acontecer. Quando o Lula se sentir confortável de que não vai mais sofrer prisão, nada, e o pessoal do PT também vai estar livre de qualquer repressão, ele vai falar assim, ok, você me deixa em paz, eu abro o cenário político para você. Eu abro a porteira política para você. E os dois vão sair como conciliadores, como pessoas que derrubaram o fascismo, se uniram em torno de um projeto antifascista. Vai vir essas papagaiadas aí, coisa típica de esquerda aí, tática das tesouras. E eu não sei, eu realmente fico em dúvida, Fernando, do real poder. É um poder para a gente começar a prestar atenção, né, nas movimentações dele, nas coisas que ele faz. Ele conseguiu acoplar a CPMI das fake news integralmente para dentro do inquérito do STF, que nem tratava de fake news, né? O escopo não era esse. O escopo eram as ameaças que os ministros do STF sofriam em aeroportos, na rua. Eram ameaças de pessoas desacatando os ministros ou cobrando-os de uma maneira mais veemente, publicamente. Era esse o escopo. Era esse, né? De ameaças, de coisas assim, enfim, de constrangimentos públicos, por assim dizer. Mas não tinha nada a ver com fake news a respeito do STF, nem pedido de impeachment de ministro, não tinha nada a ver com isso, né? Aí eles acoplaram lá a fake news, deram uma remodelada a fim de buscar os nossos amigos, Mala dos Santos, Otávio Facuri, Bernardo Kister. Não conseguiu, né? Porque a coisa não estava funcionando. Depois o Alan estragou tudo, né? O Alan foi lá, estragou tudo. Estragou a estratégia dos caras, né? No momento que ele perguntou qual era o sujeito da frase para o Davi Miranda, e a gente tem aquele meme produzido pelo Alan dos Santos, acabou ali a CPMI. E aí a coisa de fato foi enterrada quando foi o Hans River lá. E confirmou para o Rui Falcão, não, quem me contratou foi o senhor. Aí a própria esquerda falou, cara, enterra esse negócio aqui, senão eu vou me fuder com esse negócio. Não dá para ficar, mata isso aqui. E aí o pessoal ali do centrão do PSL, os fisiológicos do PSL junto com a Joyce Hasselman, falou, pô, nós precisamos alocar isso, não dá, se eu matar isso aqui, não dá, temos que mandar isso aqui tem que continuar de alguma forma. Sei lá, manda para outro lugar. E aí veio a ideia de se utilizar lá do inquérito e acoplar lá, né? Um acordo lá com o Supremo, acoplou isso aí lá e falou, toca daí. Toca daí.
E aí sempre tendo por trás o grande estrategista Sérgio Moro. Ele está em todas, né? Você fala, cara, o cara está em todas. O que está acontecendo com esse negócio? Ele está em todas, meu Deus do céu. Né? E ele não sofre nada, assim, tipo, não tem quebra de sigilo bancário dele, não tem nada. Os outros sofrem, ele não. A gente fica assim numa situação meio desconfiada para ver, porque o problema dele não é esse, né? O problema dele não é sigilo bancário. Ele gosta aí de um dossiezão, de um negócio assim. Ele faz política soviética old school, né? Sim. Aquela coisa chinesa, Zhou Enlai, né? Que era o número 2 da China na época de Mao Tse Tung. Mao Tse Tung tinha o Zhou Enlai para fazer esse tipo de coisa. O Sérgio Moro é o Zhou Enlai brasileiro. É esse, é o nosso Zhou Enlai. Exatamente.